Aqui está o México, o 10º maior país do mundo, com uma população de cerca de 130 milhões de habitantes. Devido à sua localização e rica história, o México é um dos países mais importantes no século XXI. Ao norte, faz fronteira com os Estados Unidos, ao sul e oeste está o Oceano Pacífico, e a sudeste encontram-se Guatemala, Belize e o Mar do Caribe. Enquanto isso, a parte leste é limitada pelo Golfo do México. O México tem sido um reduto de diferentes culturas e civilizações por milhares de anos. Você pode se surpreender ao saber que a maior pirâmide do mundo não está no Egito, mas sim no estado mexicano de Puebla. Ela é chamada de Pirâmide de Cholula. Antes da chegada dos europeus, esta região era lar de muitas culturas e civilizações. Os olmecas foram os primeiros habitantes aqui. Em seguida, por volta de 200 DC, os maias chegaram e governaram sobre a América Central e do Sul por aproximadamente 700 anos. A civilização maia foi a mais avançada de sua época, com conhecimentos em matemática, agricultura e astronomia incrivelmente desenvolvidos. No entanto, por volta de 950 DC, essa civilização misteriosamente chegou ao fim, e seu desaparecimento permanece um mistério até hoje. Depois, nos séculos X e Xi, os toltecas chegaram, e após eles, no século XIII, os astecas se estabeleceram aqui, governando sobre o México Central até a chegada dos europeus no século XIV. Um tema comum ao longo destes milhares de anos é o padrão de assentamento humano. Mesmo hoje, cerca de 60% da população do México reside em uma faixa estreita que representa apenas 18% da área total do país. Isso significa que quase 82% do México é praticamente desabitado. Mas por que isso acontece? Por que as pessoas escolheram viver nesta pequena área por milhares de anos? E, talvez, uma pergunta ainda mais importante é o que o futuro reserva que poderia potencialmente transformar o México em uma potência econômica. Vamos explorar as respostas a essas perguntas neste vídeo. Uma razão significativa pela qual as pessoas no México habitam principalmente esta pequena área está relacionada à geografia do México. Apenas 13% do território mexicano é adequado para a agricultura. Ao norte do México, existem extensos desertos secos e quentes onde a agricultura e o cultivo são praticamente impossíveis. Da mesma forma, ao sul do México, há selvas densas com chuvas intensas. Construir infraestrutura aqui é bastante desafiador, pois para construir estradas ou edifícios, é necessário concreto seco, mas a quantidade de chuva torna isso praticamente impossível. Por isso, ao longo dos aproximadamente 1.100 quilômetros das fronteiras sul do México, existem apenas 8 estradas pavimentadas conectando o México à América Central. Além disso, se avançarmos um pouco mais ao sul, não há uma única estrada entre o Panamá e a Colômbia que conecte essas duas partes da América. Além de todas essas complicações geográficas, quase 70% do México é coberto por montanhas. Essas montanhas criaram condições altamente desfavoráveis para o México. A maior desvantagem é que cortar essas montanhas para construir infraestrutura é muito difícil e custoso. Como resultado, a parte central do México, onde as pessoas residem, está um tanto isolada do restante do país devido a essas cordilheiras. Esta é também a razão pela qual, mesmo para o governo, controlar e monitorar toda essa área é muito desafiador. E esta é a razão pela qual interromper o contrabando de armas e drogas nesta área, desde Guatemala e Belize até a fronteira norte do México, é muito desafiador para a polícia. Por um lado, essas drogas são contrabandeadas do sul do México para o México Central, e a partir daqui, são posteriormente contrabandeadas pela fronteira norte em direção aos Estados Unidos. Agora, devido à presença de desertos e altas montanhas nesta região, torna-se extremamente difícil para a polícia impedir esse contrabando. Uma razão para a maior população no centro do México é que a terra aqui é a mais fértil em todo o país. Toda essa área é repleta de vulcões, e é por isso que uma cultura crucial, conhecida como milho, historicamente começou a ser cultivada aqui. Essa área é ideal para agricultura e irrigação, e é por isso que civilizações prosperaram aqui por milhares de anos. Da mesma forma, para a economia do México, a cidade mais crucial é Veracruz. Veracruz, situada na fronteira leste do México e conectada ao mar, é uma cidade litorânea. Cerca de 35% do fornecimento total de água para o México vem daqui. Este é o ponto exato de onde os exércitos espanhóis, americanos e franceses invadiram o México entre os séculos 16 e 19, capturando sua capital, a Cidade do México. A Cidade do México agora está cercada por uma vasta cordilheira, proporcionando proteção contra ataques externos. No entanto, essa mesma cordilheira também representa um obstáculo significativo para proteger a linha costeira do México,
tornando vulnerável a forças externas até o início do século XX. Então, em 1873, uma linha ferroviária foi cuidadosamente construída de Veracruz para a cidade do México, cobrindo uma distância de 200 milhas. Naquela época, os Estados Unidos vizinhos já haviam estabelecido uma vasta rede ferroviária de cerca de 50 mil milhas, graças à sua geografia plana e uniforme. Esse desenvolvimento de infraestrutura desempenhou um papel crucial em impulsionar os Estados Unidos muito à frente do México. Assim, essas complicações geográficas no México desempenham um papel significativo na formação de seu padrão populacional e em seu atraso em comparação com a América do Norte. No entanto, nos últimos anos, houve uma transformação notável no México. Entre 2010 e 2023, foram instalados 17 gasodutos dos Estados Unidos para o México. A maior parte do gás foi fornecida a fábricas localizadas ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, resultando em dois grandes benefícios. Em primeiro lugar, devido à disponibilidade de gás barato, houve um impulso significativo na indústria de manufatura do México. Em segundo lugar, com mão de obra barata, os custos gerais de produção reduziram drasticamente. Aproveitando esta oportunidade, muitas empresas internacionais estão agora transferindo suas operações de manufatura para o México. Hoje, a Nissan fabrica mais carros no México do que em seu país de origem, o Japão. O México tornou-se o quinto maior exportador de carros do mundo. Da mesma forma, em 2019, ultrapassando o Canadá, a China e outros, o México tornou-se o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Especialistas preveem que se a indústria de manufatura do México continuar a crescer a esse ritmo, poderá se tornar a sétima maior economia do mundo nos próximos 20 anos. À medida que o setor de manufatura do México se expande, espera-se também uma mudança no padrão populacional. Muitas pessoas podem começar a se deslocar da área central em direção à fronteira norte, pois inúmeras fábricas estão sendo estabelecidas nesta região. Por estar diretamente na fronteira, os produtos fabricados nessas fábricas não incorrerão em impostos adicionais ao entrar nos Estados Unidos. Parece que os mexicanos agora decidiram encontrar uma solução para sua desafiadora geografia, e quando uma nação toma coletivamente tal decisão, não há como impedi-la de avançar. Estas são as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sinta-se à vontade para sugerir tópicos nos comentários. Até o próximo vídeo. Cuide-se.